Revisão da vida toda. Você sabe o que é? Já ouviu falar nesse assunto? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto específico e justamente, na verdade, demonstrar em uma situação específica de uma cliente que fez esse questionamento no escritório se é vantajoso ou não. Então, quais são os detalhes, tudo mais. É uma breve síntese, na verdade, sobre o assunto, para que vocês tenham início de conhecimento sobre esse questionamento que é justamente a revisão da vida toda. Para você que não me conhece, meu nome é Danilo Ortiz, eu sou advogado, sou professor em Direito, especialista em Direito Previdenciário, Processo de Trabalho e Direito do Trabalho, e eu vou falar, na verdade, hoje sobre o caso da senhora Sônia. Tá? A senhora Sônia, na verdade, procurou o nosso escritório, falando que tinha recebido uma informação que o tipo de benefício dela seria possível, na verdade, fazer a revisão da vida toda. Aí ela achou meio estranho, na verdade, a forma de contato que o outro profissional tinha feito, porque não tinha identificação, não tinha nenhuma informação a respeito de endereço, só tinha um telefone, falava ali um curto período, na verdade, de atendimento. Ela procurou um colega nosso e ele acabou, na verdade, indicando o escritório. Então, o que acontece? A revisão da vida toda, qual que é o objetivo, na verdade? A gente tem um período, essa cliente, na verdade, ela veio, ela já está aposentada, então isso é a primeira situação. Ela foi aposentada por tempo de contribuição, com 30 anos, tá? Foi anterior à emenda constitucional de 2019, e hoje, o que acontece? Ela pegou depois de até a última empresa que ela trabalhou por 25 anos, durante a pandemia, devido a essa situação de crise, ela acabou, na verdade, pedindo ali a aposentadoria. E o que acontece? Saiu a aposentadoria e no valor, saiu um valor baixo, né? Ela acabou, justamente por causa do fator previdenciário, ela acabou aposentando com R$ 1.832 e como renda mensal inicial. Demorou um pouquinho, né, para ser concedido o benefício, e daí ela veio questionar essa situação da revisão da vida toda. Então, o que seria a revisão? No cálculo dela, o INSS, na verdade, voltou o cálculo dos benefícios até julho de 1994. Só que essa cliente, na verdade, ela trabalha desde 1987. Então, o que acontece? Todas as contribuições de 87 até ali o período até julho de 94, esse tempo não foi computado. E o que ela falou? Nesse período, meu salário era um pouco maior. Então, só que o que acontece? Eu falei, a gente tem que fazer o cálculo, por quê? Não significa que eu incluir esse tempo, que seu benefício vai ser menor. Aí ela passou, eu fiz um atendimento prévio com ela, de forma online. Nesse atendimento, ela me passou a carta de concessão do benefício e o CNIS, na verdade, através de PDF. E a gente refez, na verdade, esse cálculo. No caso dela em específico, o que aconteceu? O índice, se eu fizer a revisão da vida toda, a renda mensal inicial dela é menor, ele cai para 1.520, tá? Então o que acontece? Eu vou fazer um pedido de revisão, mas sem fazer o cálculo. Então se eu não fizer o cálculo, eu posso estar prejudicando esse segurado, esse cliente do escritório. Então é o tipo de situação assim. Vou fazer qualquer pedido de revisão, eu tenho que apresentar cálculo. Não tem outra escapatória. Por quê? Se eu não demonstrar naquele cálculo ali qual que é a situação, quanto tem de atrasado, tudo mais, eu vou estar fazendo, na verdade, um serviço errado. E muitas vezes o que a gente percebe nisso? Tem alguns profissionais que fazem esse tipo de revisão, falam, mas cabe revisão, cobram um determinado valor para montar a ação e depois, no ponto de vista prático, não tem resultado. Às vezes até, se for acolhido, por exemplo, uma tese 10, pedir, né, acabar tendo uma redução do valor. Claro, pelo princípio da irredutibilidade do benefício, né, que inicialmente a gente pode pedir dessa forma, que caso seja menor, na apuração de liquidação e tudo mais, ou da própria cálculo da renda mensal inicial, você pode colocar lá no final da sua petição como advogado, falando que, nesse caso, aplique-se o princípio para, caso seja menor, não aplicar. Só que acontece, você movimentou o judiciário, fez recurso,
Esse processo às vezes ficou parado por uma discussão de repercussão geral. Fez cálculo, fez tudo, né? Tem toda a sentença, gerou toda uma expectativa, e ao invés de ganhar, por exemplo, 1.800, vai ganhar 1.500. Então não tem coerência. Você vai fazer um processo de revisão da vida toda, você tem que parar e fazer esse cálculo antes. O cálculo é simples, hoje a gente tem programas, na verdade, que fazem isso de uma forma bem tranquila. A gente só tem que tomar cuidado antes de 1982, que às vezes não aparecem as contribuições no CNIS, a gente faz esse lançamento manual, mas é bem tranquilo, na verdade, nesse sentido. Você faz lá as conversões de moeda e faz o lançamento na planilha. Mas o que acontece? Eu gosto de chamar a atenção sempre disso. Não significa porque determinadas revisões todo mundo vai ter direito, ou ela vai ser mais vantajosa, na verdade, para aquele segurado. Situação também que aconteceu um tempo atrás na desaposentação, que já foi julgado esse tema, mas também alguns advogados faziam a propositura sem fazer esse cálculo. Tem alguma dificuldade nesse cálculo? Você, colega nosso profissional, faça contato com a gente te ajuda a fazer esse cálculo, não tem problema nenhum. Mas o que não pode ser feito é distribuir uma ação dessa sem fazer cálculo. Inclusive porque, depois da mudança de competência da Justiça Estadual, que muitos advogados ali usavam como valor da causa, R$1.000 prefeitos de alçada, e o juiz passava reto, hoje quando você tiver um confronto, na verdade, entre Juizado Especial Federal e Justiça Federal, que vai limitar ali por competência de uma ou da outra, inclusive pelo valor da ação, você é obrigado a apresentar esse cálculo. Então o que acontece? Você é aí segurado. Vou fazer esse tipo de ação. Procure um profissional, peça para que seja feito o cálculo, em cima do cálculo, daí vai saber se vai ajuizar a ação ou não. Não, na verdade, fazer de qualquer forma. Vou pedir a revisão de qualquer jeito. Por quê? O que a gente vem percebendo, infelizmente, que alguns lugares criam como se fosse uma associação dos advogados, aposentados, associação de não sei o quê. Para quê? Receber uma mensalidade ali por um determinado período, o escritório se mantém com isso e acaba fazendo, na verdade, qualquer ação perante o judiciário ou faz um requerimento simples só para receber dinheiro. Então, assim, vai contratar alguém para fazer, peça para que faça o cálculo, peça para que apresente, tenha impresso depois esse cálculo. Para quê? Para a gente saber se realmente o cálculo foi correto ou não. Tem advogado que não tem facilidade com cálculo, tem advogado que tem muita facilidade. Eu sou uma das pessoas que tem facilidade em fazer cálculo, sei, né, na época eu fiz os primeiros cursos de previdência, acabei aprendendo na mão, inclusive, a fazer. Então, hoje eu uso o programa, claro que é bem mais fácil, a questão de contribuição, lançar todas elas. Mas por quê? É um programa confiável. Então, o que acontece? Vai fazer esse pedido, não adianta simplesmente, não, eu vou entrar e acabou. Então, sempre faço o cálculo, tá bom? É só justamente para esclarecer essa situação da dona Sônia, que é essa cliente que procurou o escritório. Por mais que a tese ainda encontra-se em discussão sobre o assunto, né, porque é justamente uma tese, se vai ter ou não essa possibilidade, não significa que todos os segurados, que se voltar todas as contribuições de todo o período contributivo, que vai ser mais vantajosa ou não. Então essa é a minha dica de hoje, como advogado, como jurista, e fico à disposição para eventuais dúvidas sobre o assunto, e faça sempre o cálculo, tá bom? Colegas de profissão, tudo mais, se tiver dúvida, peço que faça contato, justamente para a gente poder resolver aí, fazer um processo, na verdade, instruído de uma forma melhor perante o judiciário. Obrigado, até a próxima.